Quem chega agora aqui no Conexão é o Alessandro Azzoni, economista. Alessandro, boa tarde, obrigado por estar mais uma vez com a gente aqui na Record News. Alessandro, no bloco anterior, eu conversava com um brasileiro, e ele falava sobre as dificuldades econômicas desta guerra. Algumas empresas já estão dizendo que a situação hoje em Israel é muito parecida com o período da Covid-19, em que várias empresas ficaram fechadas, o comércio parado, enfim. Qual é a análise que você faz do ponto de vista econômico para Israel, que já beira completar 30 dias neste conflito? O primeiro impacto que se dá, automaticamente, foi como ele mesmo colocou, a questão do turismo. Ninguém vai fazer um turismo em áreas que tenham conflito, como somente aqueles brasileiros que voltaram nos primeiros voos no Brasil, eles estavam em viagens, aos sítios arqueológicos e viagens religiosas. Eles anteciparam a sua volta justamente para não ficar no meio do conflito, porque ninguém sabe a proporção que isso vai tomar, Então, primeiro o impacto que se dá é não ter um braço, que é o turismo, que alavanca muito aquela região, e logo você tem as atividades diretas e indiretas. As diretas são os hotéis, os guias, as passagens aéreas, e as indiretas são todos os serviços que são prestados para esse turista. Então isso acaba sendo afetado. Então isso dá um desaquecimento na economia local. Até para a própria população local também existe pelo fato de ele não ter renda, não está oferindo renda, então ele tem que fazer uma economia dos seus recursos, então não consome mais como consumia antes, então você tem um desaquecimento de toda a região. Então, economicamente falando, todo conflito, ele gera uma crise de segurança. Eu tenho insegurança, então praticamente se fecha os comércios, essas pessoas perdem as suas rendas, perdendo a renda, automaticamente nós voltamos para aquela época realmente da pandemia, quando se fecha praticamente tudo, você não tem como oferecer renda, então você não vai consumir, então você começa a ir para um processo recessivo. Agora só precisa saber até quando esse esforço de Israel para continuar com esse conflito vai se prolongar, porque quanto mais se prolonga, mais a população civil economicamente ativa é atingida dentro do próprio Israel. Alessandro Azzoni, muito obrigado pela entrevista, por estar aqui com a gente. Hoje o tempo foi um pouco mais curto, mas a gente vai voltar a convidá-lo certamente para continuar debatendo aí as notícias que chegam do Oriente Médio e os impactos, que essa guerra traz não só para Israel, mas também para a economia mundial. Obrigado. Eu que agradeço.